Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Quem puder, tiver a sua Bíblia à mão ou seu aplicativo, pode abrir em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queria falar um pouco com vocês sobre medo. O medo, que é algo disponível, infelizmente, a você e a mim, e ele nas suas variantes, a insegurança, a ansiedade, às vezes a nossa incerteza quanto ao futuro, quando a nossa imaginação trabalha sobre possíveis resultados, de situações que vivenciamos, de desfechos pessimistas, que projetamos diante de certas situações que vivemos. Enfim, tudo isso pode trazer um cárcere emocional, pode até nos adoecer. A Bíblia fala que a opressão faz endoidecer até o justo, e faz secar também os nossos ossos. Então é muito importante nós termos uma orientação, na palavra de Deus, de como lidar, com o medo, que é um sentimento comum a todos. Então, o medo é algo realmente inevitável, mas o grau e a forma como vamos enfrentar é que vai determinar se vamos manter uma postura cristã e de saúde mental, ou se nós vamos nos descabelar e adoecer por isso. E o Senhor não quer esse tipo de resultado para a sua vida e para a minha vida. Então, esse texto aqui, ele fala de um acúmulo de experiência e de testemunho da fidelidade de Deus. Então, o apóstolo vai falar sobre a graça de Deus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também fala que é graça de Deus a permissão do Senhor em passarmos, atravessarmos certas tribulações. E aí ele vai criando uma escala de experiências, um itinerário espiritual que nós vamos percorrendo a partir da tribulação, que é sim permitida pela graça de Deus. Então a tribulação, ela vai gerar perseverança. Quando eu estou na praia, sob um guarda-sol, numa boa praia tomando água de coco, ninguém vai me chamar de perseverante, ninguém vai me qualificar como um cara resiliente e perseverante, porque não há sentido em ter essa qualidade, sob essas circunstâncias. Agora, no meio da tribulação, aí sim, no meio da angústia e diante das adversidades, é que a perseverança, obviamente, vai poder ser praticada, Ela vai, como virtude, vai dar as caras na nossa vida. Então ele fala, a tribulação é que vai produzir a perseverança. Ninguém aprende a ser perseverante sem antes passar pela tribulação. E com a tribulação vem também, e com a perseverança, vem também a experiência. Tudo que nós passamos vai entrando no nosso caderninho de feitos do Senhor. Vai tendo um lugar de registro na nossa memória, para que a gente tenha um ponto de referência sobre um passado de misericórdia de Deus e a certeza de que Ele vai repetir os seus feitos do passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O seu caráter é inabalável. Então nós podemos confiar nele a partir das experiências que surgiram da perseverança na tribulação. E quando nós somos perseverantes, e adquirimos a experiência, também aí aprendemos a ter esperança. Nós sabemos que não é
não é, a tribulação e a adversidade, ela não vai dar a palavra final, porque ela sairá dos lábios do Senhor. E essa é a confiança que temos no nosso coração. Então ele vai falar de uma escala, né, de crescimento espiritual a partir desse itinerário da tribulação, que gera perseverança, que gera experiência, e da experiência para a esperança. E a esperança acaba desembocando onde? No amor. Porque ele fala que a esperança ela não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então vamos trazer aqui um exemplo, uma passagem conhecidíssima de Davi quando ele enfrenta Golias, né? Ele tinha todas as razões do mundo para ter medo naquele momento, e talvez até existisse, né, o medo no coração, porque ele, como ser humano, né, não estaria imune contra isso, claro. Mas a sua fé e a sua capacidade, né, dada por Deus, né, na confiança em Deus, foi suficiente para ele superar o medo como obstáculo. E aí o que ele faz? Ele utiliza a experiência que foi adquirida pela perseverança na tribulação para entender que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele fala para Saul, quando ele se oferece: o Deus que me livrou da garra do urso, né, e das garras do leão, também é o Deus que vai me livrar da mão desse filisteu. Então ele, com a experiência acumulada, né, a respeito da graça de Deus, do livramento de Deus, ele começou, né, a confiar que Deus não teria o seu caráter abalado e nem mudado. O Deus que ele experimentou quando ele ainda pastoreava as suas ovelhas, né, e enfrentou feras no campo e o ajudou a proteger a sua criação, também era o Deus fiel para ajudá-lo a enfrentar aquele filisteu. Então perceba que um olhar para o passado, né, uma capacidade de rememorar os feitos de Deus é fundamental para que isso traga encorajamento para mim e para você. Isso tem uma forte base bíblica. Lembre-se, por exemplo, das Lamentações de Jeremias. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, escrita por Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou antes do cativeiro babilônico e logo após. Então, quando ele viu a desolação de Jerusalém, né, e o cativeiro do povo, né, a vitória de Nabucodonosor sobre o povo de Israel, ele lamentou. Então, o livro de Lamentações é uma choradeira só. Se você já leu, né, é interessante você conferir, se você ainda não leu. E aí tem um trecho do livro que ele fala: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, o presente está me indicando isso. O presente ele não é nada inspirador. Ele não está trazendo para mim coragem no coração. Mas eu posso olhar para o passado. Eu posso rememorar as realizações do Todo-Poderoso na vida de Israel antes do cativeiro babilônico. E se eu posso olhar para trás e verificar que Deus não falhou e que Ele foi misericordioso, eu posso confiar nessa misericórdia para hoje. Eu posso confiar de que não existe situação irreversível, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre. Então ele traz à memória o que lhe traz esperança. E os salmos também. Tem o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, inclusive, que ele fala: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes de eu mesmo nascer, antes da minha vida, de geração em geração, o Senhor já é conhecido como um realizador de maravilhas, como um Deus que não desiste do seu povo, como um Deus que vai à nossa frente e é a nossa retaguarda. O Senhor é assim. E mais que isso, antes que existisse qualquer ser humano na terra, antes que se formassem os céus, a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É o que ele proclama. Então nós proclamamos a soberania de Deus antes que existisse qualquer coisa. Então Deus é Deus antes do problema. Deus é Deus antes de mim,
Deus é antes dos meus pais, porque Ele é Deus de geração em geração e Ele é Deus antes da própria criação. Então Deus, Ele não vai nos desamparar, porque a sua boa mão, a sua mão de misericórdia estará conosco. O Deus que já me livrou das garras do urso e das garras do leão, vai me livrar da mão do filisteu, vai me livrar dessa tribulação aí que você está passando e que talvez eu esteja passando, porque Ele vai comigo, Ele vai à minha frente e Ele é a minha retaguarda. Ler a palavra de Deus é fundamental para que o nosso coração se enche de esperança. Nós aproveitamos as experiências que já temos para ter um memorial diante de Deus, para ter um inventário, né, das realizações do Senhor, e podemos confiar que Deus não vai mudar de opinião e o seu humor não vai ser afetado pelas circunstâncias do hoje. Então, agindo Deus, quem impedirá? O que espanta o Senhor, né? O que traz assombro aos olhos do Onipotente? Nada. E esse Deus está comigo. Então, é uma convicção que precisa ser sedimentada, né? E bem assentada no coração. O Salmo 91 também nos inspira muito, porque ele fala dessa pessoa que quer ter, não é, uma residência fixa no esconderijo do Altíssimo. Porque se nós nos escondermos nesse esconderijo, à sombra do Onipotente, verdadeiramente nós podemos descansar. Podemos ter a confiança de que Ele está conosco. E aí mais à frente ele também fala: porque você se apegou a mim com amor, eu te mostrarei o meu livramento, eu te colocarei a salvo, diz o Senhor. A palavra de Deus ela é que vai nos encorajar. Não precisamos, isso pode ser necessário, né? A depender de cada caso, né? Mas mais do que medicação, nós precisamos, né, da injeção do Espírito Santo na nossa vida, né? E de uma mente bem irrigada pela palavra de Deus, para que eu e você tenhamos esperança e repertório, né, para nos opor à tribulação e ao medo por meio da palavra de Deus. Podemos vencer com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é um instrumento de ataque diante das circunstâncias adversas que mais cedo ou mais tarde eu e você viveremos. Precisamos disso. Então vamos nos esconder à sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e nos apegar a Deus com amor, porque nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, mas o Espírito do Senhor, o Espírito pelo meio do qual nós clamamos Abba Pai, como está escrito em Romanos. Então nós somos chamados à filiação. Aquele que nos criou e nos gerou pela palavra da verdade é o mesmo Deus que vai também nos conservar. Ele gera e Ele cuida. Ele gera e Ele cuida. Deus é responsável pelo que Ele está gerando. Então nós não podemos ser tomados por uma sensação de desamparo. Porque, assim como Davi foi só com estilingue, né, nós podemos enfrentar qualquer situação com estilingue, e um estilingue é muito. Porque se o Senhor vai à nossa frente, né, nada poderá, né, combater o Deus que pode tudo. Então temos isso no coração. E aí a primeira epístola de João traz também uma chave importante de compreensão. Porque ele associa no capítulo 4, quando ele vai falar sobre o amor, né, do Senhor, ele vai dizer que o medo, ele produz tormento, porque quando nós somos tomados pelo medo, isso é uma indicação de que não somos aperfeiçoados no amor. É o que ele fala. O medo produz tormento. Logo, quem vive assim não é aperfeiçoado no amor. E o que significa isso? Significa que nós devemos ter a nossa mente impregnada pela convicção do amor de Deus. A confiança de que Deus nos ama e que Ele é o guarda de Israel. O guarda de Israel não tira cochilos, como diz o Salmo 121. Ele não sai do seu posto. Ele não tira férias. O
guarda de Israel, ele vai guardar a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. A promessa que nós recebemos pela fé, porque Deus nos ama. Porque quem teme não é aperfeiçoado no amor. Precisamos ser aperfeiçoados no amor para que essa convicção do amor de Deus, que também significa cuidado, possa nos sustentar nos momentos mais difíceis, nos momentos capitais da nossa existência. Então, a palavra de Deus, quando ela começa na tribulação, ela vai nos remetendo passo a passo ao amor, à perseverança, que vem da tribulação, passando pela experiência, a experiência com a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Por causa do amor de Deus, nós podemos entender, como está escrito, e parafraseando Isaías, o nosso nome está escrito como tatuagem, grudado, feito tatuagem na mão do nosso Deus. Ele pode esquecer do nosso nome? Não. Uma mãe pode esquecer do filho do seu ventre, mas o Senhor não esquecerá de nós, assim está escrito. Então temos essa confiança de que Deus, ele não vai falhar. Nós não recebemos, está escrito em 2 Timóteo, nós não recebemos espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então vamos ter a confiança, meus irmãos, de que o Deus que tem nos livrado da garra do leão e da garra do urso também vai nos livrar contra qualquer filisteu, ou seja, qualquer situação que se apresente, que venha nos tirar o sossego, venha nos tirar a paz, porque ele vai pelejar conosco. E estando Deus do nosso lado, até um estilingue é muito, como foi com Davi. Graças a Deus por isso. São essas palavras que são colocadas e que nós conhecemos de uma maneira tão simples, que se nós nos apegarmos a elas, com toda a força do nosso coração, isso vai produzir um enorme efeito nas nossas emoções. Isso vai produzir um impacto terapêutico muito grande na nossa mente, porque nós não fomos chamados para o medo, nós somos chamados para a filiação. A filiação, é ter como pai aquele que pode todas as coisas, que não vai cochilar, que não vai vacilar, que é o guarda de Israel, que vai à nossa frente, que é a nossa retaguarda, que guardará a nossa entrada e a nossa saída, que é o bom pastor e que não deixará que nada nos falte. Essa é a convicção que temos, e que o Espírito Santo nos ajude, mesmo na tribulação, entender que o Senhor está nos acumulando experiência, para que a gente possa ter um olhar para o passado, para os feitos do Senhor já registrados na memória, e aí a partir daí possamos dizer: o bicho não é tão grande assim. O medo, ele vai colocar uma lente de aumento sobre o problema, mas a convicção do amor de Deus vai nos dar sossego no coração e a esperança de que tudo cessará. A tempestade, ela não vai afundar o barco. E ainda que eu vacile na minha fé, Deus não deixará que eu me afogue, como aconteceu com Pedro. Pedro ficou com medo na hora que viu o mar se agitar, mas o Senhor, ele não permitiu que a falha na fé de Pedro permitisse que ele morresse. Ele estende a mão. Na hora que isso acontecer, o Senhor vai nos recolocar no barco e não vai deixar que você se afogue, em nome de Jesus. Confia nisso, e nós não temos razão para ter medo, porque o Senhor é que batalha por nós a cada dia, em nome de Jesus.